Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espaço Meditando com Eli. E hoje quero refletir convosco sobre fé e sentimento. Será que são coisas iguais? Será que são coisas diferentes? O que é fé? O que é sentimento? Será que quando estou triste não tenho fé? Será que quando estamos com medo não temos fé? Então fica comigo até o fim para nós vermos juntos na Palavra de Deus qual a diferença realmente entre fé e sentimento. Eu sou Elisângela Souza e este é o canal Meditando com Eli. Aqui nós refletimos, meditamos, estudamos a Bíblia de forma simples e prática para aplicarmos na nossa vida diária. Então já se inscreva para não perder nenhum vídeo e nenhuma reflexão bíblica. Então, sem mais demora, vamos iniciar com o nosso primeiro texto. Mas antes de abrirmos, vamos pedir a presença de Deus aqui para nos ajudar. Querido Pai, amado Deus, Senhor, obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ajuda-nos a entender qual a diferença entre sentimento e fé. Qual realmente o Senhor quer que nós possamos exercer e está acima de tudo. Continua a estar conosco, nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos já pegar a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus 11, no verso 1 e no verso 8. Diz-nos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E no verso 8 diz-nos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Amém. Aqui nós vemos exemplos de Abraão que partiu de uma terra, da sua terra natal, para uma terra estrangeira, sem saber para onde ia, mas obedeceu a palavra de Deus. E durante o estudo nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas antes de tudo, vamos ver a definição de sentimento. O que é sentimento? Os sentimentos são reações humanas que mudam conforme o que vivemos no nosso dia a dia. Ficamos tristes, ficamos alegres, ficamos chateados. Isso é sentimento, isso muda conforme a circunstância da vida. Fé aqui é uma escolha, não é um impulso, não é um sentimento do momento, não é quando estou alegre, não é quando estou triste. A nossa fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mesmo ainda sem ver. Então, o que nós sentimos é algo natural. Mas a fé fala de algo sobrenatural. É um Deus agindo na nossa vida. É algo que nós ainda não vemos, mas temos a certeza no resultado. Por exemplo, nós, quando doentes, compramos um medicamento e acreditamos que este medicamento fará efeito. Entramos no autocarro e vamos ao nosso destino confiante no motorista. Isso é fé. Mesmo sem saber quem ele é, qual o nome, qual o seu passado, qual a sua história, entramos ali no autocarro e vamos ao nosso destino e ponto. O que nós sentimos é limitado, mas o que Deus tem para nós pelo meio da fé é ilimitado. Em livro de Mateus 14, 22 a 33, depois vocês podem ler em casa com mais calma, fala-nos do momento em que Pedro estava no barco com os discípulos e eles viram alguém vindo sobre o mar, até pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: calma, sou eu, o mestre. E Pedro, alegre e confiante, acreditando no poder de Deus, disse: Senhor, eu quero ir ter contigo. Jesus disse: vem. E ele coloca os seus pés na água e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas por um momento Pedro vê o vento forte no mar. Pedro fala: não, olha, sou humano andar na água, como assim? E ele começa a duvidar, ele começa a ter medo. Começa a deixar o sentimento falar mais alto. E o que acontece? Pedro começa a afundar. E ele pede a ajuda de Deus e diz: Senhor, salva-me. E Jesus salva ele na hora em que ele pede realmente a ajuda de Deus. Então nós vimos que o Pedro começou com fé, sem medo, confiante, mas deixou o sentimento de medo, o vento ali, abalar a sua fé e começa a afundar. E acontece exatamente conosco. Quando nós começamos confiante, mas de repente paramos e olhamos à nossa volta, olhamos uma crítica. Quando começamos algo, mas que ninguém está conosco, só nós mesmos acreditando em nós. Isso acontece conosco quando nós começamos bem, mas deixamos o medo influenciar nas nossas decisões, as críticas, as comparações, os sentimentos de tristeza e de angústia que bloqueiam o nosso caminho de sucesso.
O nosso caminho de fé fica obscuro. Por quê? Porque o sentimento tomou espaço, tomou lugar. Mas vamos olhar também para a vida de Abraão. Abraão, quando tem o seu menino Isaque, o seu único filho da promessa que Deus realmente deu, essa história nós podemos encontrar em Gênesis 22, no capítulo 22, vocês podem ler em casa com mais tempo e mais paciência. Diz-nos que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu único filho. E Abraão poderia pensar que Deus é esse. Deus é contra o sacrifício de pessoas. Mas por que Deus pede o meu único filho como sacrifício? Ele até pode ter as suas dúvidas, as suas perguntas internas, mas ele sabe que Deus é Deus. Então, Abraão só confia e caminha para o propósito. E caminha para a obediência, para o que Deus realmente pediu que ele fizesse. Ele sabe que Deus era contra o sacrifício de pessoas. É até dia de hoje, né? Mas Abraão prefere acreditar e confiar em Deus, porque ele sabe que Deus é Deus, que Deus não muda. Deus é Deus de ontem, hoje e eternamente. Então Abraão caminha ali com seu filho para o monte Moriá para fazer o sacrifício do menino, sabendo que Deus não é Deus de sacrifício, mas também sabendo que Deus mandou e ele tem que obedecer. Foi mesmo com medo, com choro, com tristeza, mas cumpriu o que Deus pediu. Essa é a diferença. Nós, mesmo com medo, né, o sentimento de medo, devemos ir para além desse sentimento de medo. A nossa fé não pode estar limitada no nosso sentimento. Mesmo com preocupações, mesmo com dúvida, Deus pede que nós vamos mesmo assim. E se nós temos um Deus, que é Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de eternamente, que criou o céu e a terra e tudo que nele há, e sabe os planos para a nossa vida, devemos confiar e ir adiante. Podemos dizer que os sentimentos ali na mente de Abraão gritavam por medo, por perda. Olha, vais perder seu filho. Abraão, vais perder o seu único e amado filho. Essa é a voz do sentimento. Mas a voz da fé dizia, confie em Deus, Deus proverá. E hoje, muitas vezes, agimos como Pedro, né? Começamos confiante, mas o medo, os problemas, a ansiedade abalam as nossas decisões e nós metemos pés pelas mãos e caímos. Essa é a voz do sentimento. Mas a voz da fé vai para além de nossa tristeza. A fé aqui não é andar sem medo, não é andar sem dúvida, é andar mesmo com dúvida. É como se nós disséssemos, medo vem comigo, vamos mesmo assim. Eu prefiro ir mesmo com medo, porque eu sei em quem tem crido, que é o nosso Deus, que é o Deus de todas as coisas, Deus de ontem, de hoje e de eternamente. A fé não é sentir paz em todo o tempo. Não é ficar alegre todos os dias que nós temos fé em Cristo, não. Nós teremos tristeza, nós teremos dor. Mas a fé é muito mais do que isso. Abraão ficou preocupado, assustado, mas ele decidiu ir e confiou no Deus Todo-Poderoso, que é o meu Deus e o seu Deus também. Abraão não subiu ao monte feliz, cantando da alegria. Abraão era humano como nós, como eu e você, e Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que nós não vamos ficar felizes todo o tempo, mesmo orando, mesmo sendo cristão. Deus sabe que os nossos sentimentos vão oscilar. Enganoso ao coração, diz a Bíblia. Como eu já disse, ter fé não é ficar feliz o tempo todo, é crer o tempo inteiro. Tempo de fartura, tempo de escassez, a fé tem que estar ali. Alguns dias nós somos como Pedro, instáveis, emocionais, olhando para os problemas, para as preocupações, para o medo. E no outro dia nós somos como Abraão, firme, confiante, independentemente do que está à nossa volta, decidimos e dizemos mesmo, eu creio, não há outro Deus igual a esse, porque eu sei que meu Redentor vive. Então, com certeza, devemos crer e crer somente no nosso Deus pela fé em Cristo Jesus. Assim como você tem fé de entrar num avião que você não conhece o piloto, nem sabes quem realmente está do outro lado, quem está na cabine do avião, se realmente tem pessoas ali, só entras pela fé e vais ao teu destino. Não sabes qual a situação do médico que te receita, que passa uma receita para ti, tomas a receita, vais à farmácia, compra o medicamento e tomas. Com fé que vais ficar curado. Podemos tirar exemplo de uma mãe quando grávida. Ela tem fé, ela não vê o seu filho, mas ela acredita de todo o coração que tem vida ali, que vai nascer alguém. Então ela já começa a fazer as compras, preparar o enxoval, preparar o quarto para receber algo que ela ainda não viu, mas espera receber. Isso é fé. E com Deus não é diferente. A fé é uma escolha. A fé não é sentimento. É escolhermos
acreditar nos resultados antes mesmo de chegarmos ao final do caminho. É escolhermos aceitar que Jesus morreu na cruz para nos salvar e é o nosso Salvador. Isso não é sentimento. Aceitar Jesus como Salvador não é um sentimento, é uma escolha. Eu fiz essa escolha. Você fez essa escolha. Para quem ainda não fez, faça essa escolha. Que Deus possa abençoar-nos, abençoar a sua casa e a sua família e que a partir de hoje possamos escolher fé como nosso pilar inabalável, independentemente das circunstâncias. E que Deus possa estar conosco desde agora para todo sempre. Segure nos braços da fé. Que Deus possa te abençoar. Amém.